Lá por meados de 97, 98, quando eu comecei a ler e colecionar quadrinhos, eu ia lá fazer troca de gibi, tinha troca. Então, tipo, aumentei minha coleção e consegui revistas importantes nesses dias de troca lá. Eu acho que hoje é o grande diferencial da Gibiteca, ser um espaço além de chegar lá e ler, é um espaço também de debate e de troca de ideias. A minha primeira lembrança da Gibiteca, ela foi mais ou menos quando eu tinha uns 7 anos de idade. Eu tinha muitos gibis, eu assinava gibi, comprava na banca, e o meu avô queria usar aquele espaço que estava sendo ocupado pelos gibis. Então ele falou para mim que a gente ia doar. E eu fiquei bem triste com isso, porque eu gostava muito dos meus gibis, e ele me levou até a Gibiteca de Santos para a gente fazer a doação. Quando eu entrei ali na Gibiteca, eu percebi que aquele era um lugar que eu queria estar. A Gibiteca, ela mudou a minha vida, assim, né, naquele momento, e eu sempre soube que eu ia passar muito tempo lá na Gibiteca. A primeira lembrança que eu tenho da Gibiteca foi na época de colégio ainda, né? Era uma proposta que deve ter sido alguma parceria que o colégio teve com a prefeitura naquele momento, né? Que a gente fez uma visita, mas tinha que fazer alguns desenhos, tinha que ter leituras. De fato, foi a proposta que existe para a Gibiteca, que é de formação de plateia. Acho que a proposta naquele momento, naquele projeto que tinha entre o colégio e a prefeitura, era isso. Durante a primeira metade da década de 90, eu comecei a frequentar a Gibiteca, principalmente pelo último sábado do mês que tinha as trocas, né? Então eu estava começando a colecionar quadrinhos, e para ter uma ideia dos acervos, do que eu tinha que correr atrás, eu ia na Gibiteca todo último sábado do mês. E foi um impacto. Foi um impacto, porque na minha cidade eu não tive um contato com um lugar assim, né? Tipo, um lugar que as pessoas fossem para frequentar, ler quadrinhos e tal. E foi uma experiência muito legal, porque eu, Sidão, Vitor Cafaz, a gente tem idades diferentes, somos de cidades diferentes, mas quando a gente estava ali, aquele lugar, assim, foi um verdadeiro denominador comum. Então, o Marcel, ele trabalhou comigo no jornal A Tribuna, né? Que é o rapaz que dá o nome à Gibiteca. Eu conheci o Marcel desde a época da faculdade, né? Eu era um ano mais velho que ele na faculdade. E o Marcel, naquela época, ele já gostava muito de quadrinhos, era um super interessado, escrevia histórias em quadrinho dele, né? Ele se formou em jornalismo, mas ele sempre foi aficionado por quadrinhos. E quando a gente foi trabalhar na Tribuna, o Marcel, ele lutou bastante para ter uma coluna só sobre quadrinhos, né? E o Marcel, ele era muito interessado, ele viajava para São Paulo atrás de informação, fazia recortes, recortava de jornal, de revista, né? E a locomoção para ele era muito difícil, porque como ele era hemofílico, ele tinha problema nas pernas, então ele não podia ficar muito tempo em pé às vezes, e ele ia para cima e para baixo, né, atrás de informação. Era uma pessoa incansável nisso. A primeira lembrança que mais me marca realmente é aquela coisa afetiva, né, que eu tive de conhecer e trabalhar com um cara que dá nome à Gibiteca, que é o Marcel Rodrigues Paes. Trabalhei com ele na Tribuna e assim que ele faleceu, a gente achou por bem fazer essa homenagem justíssima para o Marcel. O movimento de quadrinhos em Santos, eu acho que o grande marco realmente é o Marcel, né, que tinha uma coluna semanal no jornal A Tribuna, que depois eu comecei a escrever, mas o grande cara, o cara que mais conhecia de quadrinhos era ele. Então, eu lembro que assim, não existia um movimento assim muito coordenado, mas existia uma ideia de que era preciso fazer alguma coisa para marcar o nome do Marcel. Marcel tinha uma doença que era hemofilia, ele acabou falecendo de complicações dessa doença, e aí ele continuava sendo um nome muito forte no quadrinho, não só no quadrinho, mas também no jornalismo, né, regional, que ele era um grande jornalista. E aí as pessoas meio que falaram, pô, podiam fazer alguma coisa e tal. E aí eu acho que partiu da própria prefeita na época, que era a Thelma, de ter uma ideia de se fazer um espaço que fosse um espaço dedicado aos quadrinhos. E aí, se eu me lembro bem, quem deu a ideia, na verdade, foi o Flávio Calazans, né, que é um cara que era muito íntimo do Marcel, também é um grande nome do quadrinho nacional e aqui da região. E o Flávio falou, não, a gente podia fazer e tal, batizar de Marcel. E a coisa foi andando, e a Gibiteca apareceu, no começo muito modesta, feita com algumas contribuições, parte do próprio acervo do Marcel foi para lá, Dona Vilma, a mãe dele, doou boa parte das coisas para lá.
E a Gibiteca começou a caminhar por aí de maneira até um pouco assim modesta no início. E tá aí, né? Fazendo 30 anos aí. A Gibiteca nasceu muito mais como um espaço, uma biblioteca infanto-juvenil, que promovia algumas exposições, algumas oficinas, mas muito mais voltada para o público infantil, né? A Prefeitura de Santos, eu acho assim uma coisa maravilhosa que fez há décadas atrás, transformar os postos de salva-vidas, né, em locais culturais, como o Cine Arte e a Gibiteca. Primeira lembrança que era longe. Que eu sou da cidade vizinha, eu sou de São Vicente, lá do bairro mais afastado. E pra vir era passeio de final de semana, porque tinha que pegar ônibus, ou se vinha de bicicleta era muito distante e tal. E aí a gente juntava eu e meia dúzia de gato pingado lá que gostava de quadrinhos lá do bairro, e a gente vinha aqui e tinha que ficar o dia inteiro, né? Aí tu lia de tudo, cara. Puta, era da hora. Era na época dos puff que tinha lá, tinha sentado lá, era da hora. Eu sempre fui um cara que gostava muito de ler histórias em quadrinhos, então pra mim aquilo já foi incrível. Então foi amor à primeira vista. Já olhei aquilo lá, aquele equipamento lá que não conhecia, né? Não fazia ideia. E tive a primeira visita. Aí depois eu fui com meus pais, enfim, aí acabei conhecendo melhor o equipamento. Foi uma experiência muito bacana e ao mesmo tempo muito insólita, que eu jamais imaginaria que poderia existir uma gibiteca na beira da praia. Eu, como carioca, acho esse o lugar mais incrível para existir uma gibiteca. Pessoas passando com corpos esculturais no fundo e todos muito e bronzeados para praia. E aí a gente lá enfurnado, é um contraste muito grande. E parece uma espécie de uma resistência, que nem os gauleses do Asterix e do Obelix, né? Tipo, uma pequena vila que resiste ao domínio romano e tal. É a gibiteca ali da beira da praia. Parecia um sonho. Hoje em dia eu tenho um relacionamento muito mais próximo com a Gibiteca por conta do Contos Lúdicos, que é um projeto que a gente criou de RPG para poder explorar lá na Gibiteca. E quando a Sara criou esse projeto junto de mim e de outras pessoas, a primeira lembrança que eu tive foi que quando eu era adolescente, tinha um outro movimento de RPG, de um rapaz que se tornou um grande amigo meu, um deles inclusive faz parte do nosso projeto hoje, que levava RPG. A gente jogava RPG no lado de cima da Gibiteca e era complicado, porque chovia, tinha um monte de problema, mas eles tentavam fazer e isso me fez pegar gosto pelo hobby. Então, quando eu vi que a cidade estava sem esse tipo de movimentação, a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos na Gibiteca, porque a Gibiteca é o lugar para a gente juntar, fazer essa conexão de coisas geek, de jogos, de quadrinho e todas essas coisas. E encontrar com esses profissionais lá, com essas pessoas célebres lá, foi uma coisa assim muito maluca na época para mim. Eu pensava assim, nossa, é possível você estar perto das pessoas que você admira, das pessoas que te inspiram no seu trabalho, no seu dia a dia? E a Gibiteca, ela se tornou para mim esse local que é um QG geek. Eu falo que lá é um QG geek para mim, que toda vez que eu quero desenvolver alguma coisa ou eu quero estar próximo ali, né, das minhas inspirações, até mesmo das revistinhas que me inspiram, eu vou para lá. E foi uma das coisas mais emocionantes, assim, da minha carreira, da minha vida pessoal, porque eu construí minha pesquisa com um amigo muito querido e a gente tinha um plano de visitar a Gibiteca de Santos juntos, né? Durante o percurso ele acabou falecendo, então eu realizei o meu sonho e o dele junto, né? Então a primeira lembrança que eu tenho é de entrar na Gibiteca, sendo convidada. Então para mim era um reconhecimento muito grande de que eu estava fazendo o meu trabalho bem e certo. E de sentir o cheiro de quadrinho, sabe? Quem é leitor de quadrinho sabe que o cheiro é diferente. Eu lembro exatamente do cheiro que eu senti. Como a Gibiteca é de frente à praia, tem um cheiro muito específico que só a Gibiteca de Santos tem. Eu acho assim incomensurável. Enquanto eu estava lá, encantado, mexendo, fuxicando tudo que tinha para fuxicar. Eu lembro que eu estava até vendo os quadrinhos da Witchblade
da Image Comics dos anos 90, devia ser proibido isso. Mas eu tava lá, que era o meu interesse ali no momento, um senhorzinho entrou, passou, sem nem notar que eu tava ali, pegou um Tex e sentou e começou a ler. E eu fiquei encantado com essa ideia de que esse senhorzinho pode entrar lá quantas vezes ele quiser e sentar para ler, que vai ter um Tex diferente. E quando não tiver mais Tex, vai ter outra coisa, enfim. Deus queira que ele não chegue no ponto de ter que ler o Witchblade, mas esse Porto Seguro, né, cultural, acho que pô, é um verdadeiro incentivador, né? Imagino pessoas que pô, você vai incentivar a leitura, você vai incentivar um hábito, a pessoa vai ter acesso a tudo que tem ali de graça. Muito legal, muito, muito, muito legal. Mas assim, uma coisa marcante, para colocar aquelas historinhas, né, tristes que eu via o Fernando Caruso contar do senhorzinho lendo Tex, eu também tenho uma história comovente. E na redação tinha um amigo jornalista que o pai dele era dono de uma loja de vidros, né, cortava, fazia vidros lá. E eu tive a ideia na hora, eu falei, pô, vamos fazer um troféu para dar no concurso. E aí, eu tive uma surpresa, que ele veio e ele pegou e cortou o vidro. Ele cortou o vidro em formato de um balão de quadrinhos. Nossa, eu achei aquilo fantástico. Falei, cara, que legal isso que ficou. E aí, mandamos fazer até em jato de areia, né? Primeiro concurso de chaves e tal. Tinha um senhor que ganhou e 2 adolescentes. Nossa, mas eles ficaram tão... Eu acho que foi uma coisa que me marcou, assim. Eu acho que a importância de ter um espaço público dessa natureza é justamente ter um espaço aberto para os artistas poderem apresentar seus trabalhos. Então, funciona como um polo fomentador mesmo. E também como formação de novos leitores, pessoas que não teriam acesso a muitas obras, a muitas coisas que são mais caras e nem todo mundo consegue comprar. Então, você tem ali de forma gratuita esse acesso a determinados quadrinhos que a pessoa não teria em outro lugar. A Gibiteca, ela é um aparelho importantíssimo para a cidade, né? Todas as cidades eu acho que deveriam ter uma, mas especialmente em Santos, primeiro que ela está perto da praia. E a praia é uma referência para as cidades do litoral, né? A visibilidade dela, a acessibilidade dela é incrível. Talvez seja a Gibiteca de mais fácil acesso do país. As atividades da Gibiteca, elas incluem isso, convidam pessoas. Nós temos assim artistas do país todo que vêm para cá, lançamentos, cursos. Então, isso agrega e descentraliza ao mesmo tempo em outros locais. Então, ela agrega realmente não só as cidades da Baixada, como também outras cidades vêm para cá para as atividades da Gibiteca. Eu vejo, às vezes, tem gente que fica mesmo lá dentro lendo e deixa a onda do mar lá e deixa o sol. Quando eu entrei ali na Gibiteca, eu percebi que aquele era um lugar que eu queria estar. A Gibiteca, ela mudou a minha vida, assim, né, naquele momento, e eu sempre soube que eu ia passar muito tempo lá na Gibiteca. Os quadrinhos, os gibis, eles são a porta de entrada para as demais linguagens artísticas e culturais. É o primeiro acesso que o jovem tem, que a criança tem, é isso. E na última década, a Gibiteca virou uma outra coisa, virou um ponto de encontro de referências, de workshop, de cursos, de palestras. Eu fiz workshop com artistas do mercado americano e também palestras de quadrinistas, tanto em ascensão quanto já artistas consagrados. Então é um polo de difundir informação dessa cultura dos quadrinhos na cidade. Olha, eu acredito demais no poder do que os quadrinhos têm de transformar as pessoas, de trazer um conhecimento de uma maneira atrativa, desde que você é uma criança, né? Então, você poder ter a garantia de que você vai chegar lá a qualquer momento e você vai encontrar essa informação livre ali para todas as idades, para todos os tipos de pessoa, é um negócio que deveria ser obrigatório em
todas as cidades, na verdade, né? Bom, para as pessoas é muito gratificante, né? Porque assim, quem está trabalhando com isso é um local onde ela sabe que ela vai e vai ter contato com as pessoas que estão consumindo o material dela. Para quem consome, é muito legal porque ela tem uma variedade onde ela pode consultar, onde ela pode usufruir e, ao mesmo tempo, sabe que é um local onde ela pode ter contato com esses artistas que produzem o material que ela consome. Então, assim, mesmo na parte comercial, é muito legal porque, assim, muitas vezes você pode ir lá, ler um quadrinho lá, gostou, e aí você sai para comprar esse quadrinho porque você achou que vale a pena ter ele no seu acervo, na sua coleção. Conheci muitos autores, eu conheci muita gente de pesquisa, né? Eu fiz grandes amizades dentro daquele lugar. É uma casa que acolhe a todos os quadrinistas da cidade. E eu acho que a grande importância dela é isso, é que a gente consiga ter um ponto de concentração de artistas onde a gente consiga trocar ideia, onde a gente consiga produzir, né? Eu sou muito grato, né, à Gibiteca, porque eu acredito que se eu não tivesse uma Gibiteca na minha cidade, eu teria que estar morando em São Paulo, eu teria que estar pensando em outros lugares. Ali você tem, talvez, os primeiros contatos com o profissional, né? Eu só fui ter contato com um profissional mesmo quando eu já tinha com uns 25 anos, cara. Acho que talvez eu seria um artista muito mais cedo se eu tivesse. Porque não só o desenhista, mas o roteirista, o produtor cultural, o editor. Né? Ou seja, é um lugar onde estão os gibis e, mais do que isso, as pessoas. Tem pessoas lá que estão para poder conversar sobre quadrinhos. Não só para o mercado geek, que é uma coisa que eu estou mais habituada, mas também para a educação, para a formação de pequenos leitores, para entretenimento das pessoas. É um patrimônio assim que só leva ganho à população. Eu tenho duas lembranças especiais envolvendo a Gibiteca, na verdade. Uma foi uma palestra sobre Mulher Maravilha e sobre a importância dela no feminismo. Então, todas as fases que ela passou, as importâncias nas histórias, toda a narrativa, né, a jornada da heroína, da Mulher Maravilha, foi muito legal. E só mulheres participaram, então a Gibiteca lotada de mulheres, falando sobre gibi para mulheres, foi uma coisa muito legal e está dentro do meu coração. Eu acho fundamental que exista uma Gibiteca, eu acho que em toda cidade, né? E o fundamental da Gibiteca aqui de Santos é que a gente formou muitos profissionais de quadrinhos, né? A gente tem aí, tipo, várias pessoas que trabalham no mercado tanto americano quanto no mercado nacional, fazendo quadrinho independente ou quadrinho para grandes editoras. E fomenta muito a cultura, né, da nossa cidade. A produção de quadrinhos, ela trabalha muito com a expressão das pessoas, muito com a expressão do artista e aquilo que ele quer se posicionar. E quanto mais a gente tiver artistas que venham para cá conversar, interessados, mais a gente vai estar gerando parte cultural para a cidade. Olha, eu acho que provoca exatamente aquele negócio do encontro, que é você realmente poder... eu sou só um colecionador de quadrinhos, sou só um moleque que descobriu o Batman agora e de repente eu vou poder ir ali encontrar o cara que desenha, o cara que faz esse tipo de trabalho. Isso deixa de ser um negócio inalcançável quando você tem um lugar que não só você pode ler as revistas, mas você pode participar de encontros, participar de bate-papo e estar perto das pessoas que fazem, né? Isso faz muita diferença para quem está começando. Cara, eu acho que toda cidade tinha que ter uma gibiteca. A gibiteca não é só uma biblioteca de gibis, né? Não é só um espaço onde as pessoas vão ler gibi, onde as pessoas se encontram. Que é difícil você ter isso em outras cidades. Acho que é difícil, não, é impossível. A gente não tem uma gibiteca dessa, com essa qualidade, com esse acervo tão grande em outros lugares. Então é incrível, é fundamental, acho que esse equipamento, porque ele forma a plateia, assim como eu posso falar que sou uma dessas pessoas que consumi e me apaixonei. Sempre foi um imã assim, que trouxe a galera que curte os quadrinhos e tal. E principalmente depois que eles começaram a fazer bastante workshop lá, trazer artistas, né? Aí foi lá que eu comecei. E foi lá também que eu comecei a dar aula, né? Eu peguei o gosto de dar aula de desenho lá, porque me convidaram depois que eu lancei meus quadrinhos e tal.
E aí hoje eu abri escola lá, foi lá. A primeira lembrança assim é minha gratidão mesmo. Eu acredito que a existência de uma gibiteca em qualquer cidade é muito importante para fomentar a cultura popular. O quadrinho ele é um chamariz da leitura. Muita criança não tem aquela paciência para ler um livro, mas o quadrinho ele atrai mais esse público e você tem ali uma junção de artes. Incentiva a gente a criar novas profissões. Profissões que ainda não são tão divulgadas. Por exemplo, você encontra lá com acadêmicos sobre quadrinhos. Conheci alguns dos meus melhores amigos lá, né? Amigos que eu carrego até hoje, né? 30 anos depois, né? Conheci muita gente de vista, falava sobre as coisas que só eu gostava, né? Eu cresci numa cultura, num meio onde isso era marginalizado, isso era sinônimo de fraqueza, isso dava vergonha. E lá você ficava muito à vontade para você falar das coisas que você gostava. Toda a economia criativa, tudo que movimenta também no entorno. A gente está falando que o universo nerd, geek, ele movimenta uma cadeia criativa e produtiva incrível. Não só se a gente falar de acordo com os números, tem mais de 20 milhões de leitores de HQs mês, né? O que é um número gigantesco. Cara, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto a Gibiteca para mim é importante. Eu daria um abraço muito forte porque a Gibiteca me abraçou muitas vezes. A Gibiteca ela foi inaugurada no ano que eu perdi meu pai e meu avô. E isso deixa qualquer criança sem chão. E foi na Gibiteca que eu encontrei esse chão, tipo, inicial, sabe? Eu falo que os heróis eu os amo até hoje, depois de adulto, porque eles foram muito importantes no meu crescimento. Eles foram a minha referência de atitude, né? E, cara, o que eu deixo pra Gibiteca, assim, enquanto ela existir, eu a defenderei sempre. E eu amo aquele lugar, é um dos meus lares. É aquilo que eu falei, eu acho que a Gibiteca é um ponto de referência. Além de ter o acervo à disposição para consulta e você trazer os artistas, você faz o registro histórico, a memória dos quadrinhos, principalmente os artistas, valorizar os artistas. Então, para quem naquela época, como eu, que gostava de quadrinho, mas não só gostava, mas também já pesquisava quadrinho, quer dizer, você ter um lugar que você tem um acervo mínimo para você poder olhar as coisas, pesquisar, né, relembrar, às vezes, é fundamental, né? Olha, eu conheço, assim, a influência da Gibiteca, ela é muito grande, então eu conheço muitos artistas que têm essa influência forte da Gibiteca. Não só a questão de ter participado de alguns cursos que a Gibiteca dava, mas ter conhecido outras pessoas que faziam, gostavam de quadrinhos, que estavam lá. Nós fizemos, então, um ponto de encontro para pesquisa e para professores também utilizarem quadrinho e promover a pesquisa, porque isso já a nível de universidade. A Gibiteca, e eu brinco que é o nosso bunker cultural, né, que é a Gibiteca, ela tem essa importância, pois a pessoa, se a gente for conversar com toda a nossa cadeia criativa do setor aqui na região, muitos deles devem ter início, o ponto inicial, a Gibiteca. Então, acho que a Gibiteca ela foi o ponto de partida para grande parte dos nossos heróis aqui na nossa cidade. 30 anos de Gibiteca representa para mim uma vitória da cultura, sabe? Num país que historicamente não dá a devida importância a todas as formas de cultura. Por exemplo, eu quero começar uma pesquisa para, no futuro, virar um escritor, escrever minha própria história. Eu vou ter ali todas as inspirações, eu vou ter em todas as prateleiras inspirações. Você pode se tornar aquilo que você sempre se espelhou e se inspirou a ser. Eu acredito que a existência da Gibiteca, ela provoca uma busca das pessoas por produzir mais e por fazer mais para a cidade. Santos é considerado uma das maiores cidades geeks do Brasil e eu acredito que a Gibiteca tem uma imensa importância e um imenso legado nesse consumo de cultura geek. Então, essa referência se torna até meio geopolítica, né, em termos de quadrinho. Isso é muito importante na Gibiteca. São 30 anos de uma paixão da população com o equipamento que eu não vejo isso acontecer em outro equipamento da cidade e dos outros que eu conheço no país, inclusive, né? Eu tenho certeza que o olhinho deles vai brilhar quando vai falar de Gibiteca, porque tem uma coisa diferente que ninguém vai ser capaz de explicar. Elas tiveram o direito de chegar lá na Gibiteca
e consumir o primeiro quadrinho e daquilo falar, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Local, da prefeitura, da secretaria, então eu fico mais do que feliz e espero que isso continue por mais tempo, por favor. Eu desejo mais 30 anos para a Gibiteca. Eu acho que a Gibiteca precisa permanecer sendo esse espaço democrático do quadrinho, precisa permanecer como um espaço de resistência também hoje em dia. A cultura está sendo muito atacada, né, de todas as formas. Eu acho que os quadrinistas eles têm essa característica também da resistência. Então, eu desejo mais 30 e tantos anos para a Gibiteca. Então, eu acho que a Gibiteca foi aquela sementinha para muita gente. E a partir disso também, outros profissionais surgiram. É um patrimônio, né? Ela se tornou um patrimônio da cidade. Os X-Men, Capitão América, Pantera Negra, o Mandrake, Fantasma. Então, isso tudo tá na Gibiteca, gente. Polo fomentador mesmo. Então, eu acho que é uma vitória do gibi, uma vitória do quadrinho sobre os outros tipos de mídia. Muitas das outras mídias que vivem dizendo que o quadrinho vai acabar, que não tem mais leitor, que isso, que aquilo, mas ele está aí. De agradecer de joelhos a iniciativa da Prefeitura de Santos, da Secretaria de Cultura e de todos os gestores que já passaram por lá em manter esse Instituto dos Quadrinhos Santistas, vamos chamar assim. O lugar, por exemplo, onde eu já levei minha mãe. Eu, como fã de quadrinhos, mas também desenhista, particularmente antes de existir qualquer Comic Con no Brasil, essas reuniões grandes, a Gibiteca foi o primeiro contato que eu tive com artistas. Quando eu tive um problema muito sério de saúde, a primeira visita, quando eu saí de casa, foi para a Gibiteca. Eu fui de andador, eu fui de bengala, né? Vários e vários momentos ricos da minha vida e da minha carreira foram ali dentro, né? Eu acho que a única palavra que resume tudo isso, toda essa emoção que eu sinto, aquele postinho na praia, com um cheiro muito específico, obrigada. Quase uma parte da minha vida também, né? De falar que eu mesmo achava que não ia durar tanto. A importância da Gibiteca de Santos é fenomenal, né? Porque ela é um baú de riquezas ali. Quadrinistas, né? Esse pessoal teimoso que quer fazer quadrinho, que quer que as pessoas segurem um gibi na mão, mesmo que online, mesmo que virtual. Ela continue sendo a Gibiteca de Santos e se torne a Gibiteca do Brasil. Significativo da vida adulta. Eu acho que quando a gente faz 30 anos, acho que é bem um momento para ir além, muito além. 30 anos de Gibiteca é praticamente uma vida. Eu cresci com a Gibiteca. Então isso dá uma força tão grande para a gente aqui, que nos dá orgulho. E que esses 30 anos se tornem 40, 50, 60. E para a gente que está aqui na região, tem orgulho de ter uma Gibiteca tão ativa e que assim, esperamos que continue por mais 30, 60, 100 anos aí pela frente. Que venham muitos mais 30 anos para a Gibiteca, que a gente continue aí fazendo aquilo que a gente gosta, sem amarras. Eu desejo mais 30 e tantos anos para a Gibiteca. Eu amo demais o local, eu amo demais todas as atividades. Eu sou super fã da Gibiteca. Parabéns e muito obrigado, Gibiteca, por me fazer a pessoa que eu sou hoje. Em primeiro lugar, parabéns para a Gibiteca, parabéns para as pessoas que tentam manter, que mantêm, ajudam a manter. Parabéns, desejar meus parabéns para a Gibiteca de Santos. Parabéns a todos os envolvidos. E muito obrigado por todos esses presentes. Obrigado. Vida longa e próspera, que venham mais 30 anos. Obrigada. Muito obrigada. Eu não gostaria de falar nada, eu gostaria de perguntar para ela o que ela faz de tão especial para todo mundo se apaixonar por ela, assim, inclusive eu. Alexandre Barbosa, eu sou professor, publicitário e ilustrador. Eu sou Fábio Ribeiro, colecionador de quadrinhos e organizador de eventos. Eu sou o Henrique, sou um dos organizadores da Santos Comic Expo, trabalho com quadrinhos e com eventos também. Meu nome é Cleiton Louco, eu sou quadrinista, ilustrador e professor de desenho. Sou Lalona Machado, sou pesquisadora acadêmica de histórias em quadrinhos e especialista em Batman. Meu nome é Victor Freund,
Sou quadrinista e ilustrador aqui de Santos. Meu nome é Mauro de Abreu, eu sou desenhista e colecionador de quadrinhos. Meu nome é Samir, sou conhecido por todos como Sam, sou desenhista e colecionador de quadrinhos desde sempre. Bom, meu nome é Thiago Cardim, eu sou publicitário de formação, jornalista de profissão, especialista em cultura pop e leitor de quadrinhos desde que eu me entendo por gente. Meu nome é Gabriela Franco, eu sou jornalista especializada em quadrinhos, ex-repórter da revista Mundo Super-Heróis, ex-editora do Minas Nerds, e minha missão no mundo é implementar matriarcado. Meu nome é Fernando Caruso, eu sou ator e leitor voraz de quadrinhos. Sou Alex Ponciano, eu sou cartunista, repórter em Santos, mas também trabalho como designer gráfico, muralista, já fiz grafite. Opa, eu sou o Seri, sou ilustrador, chargista, caricaturista, faço tiras e atualmente trabalho para o Diário do Grande ABC, né? André Ritz, R-I-T-T-E-S, redator, jornalista, escritor, escolha aí o que você quiser. Renatinho Santos, organizador da Sans Comic Expo e um dos produtores do Festival Geek. Narayana Mamed, curadora e responsável pela Gibiteca de Santos. Eu sou André Facas, eu sou publicitário, eu sou membro do Contos Lúdicos, sou narrador de RPG e game design. Sônia Luiten, como todos me conhecem, eu sou pesquisadora de histórias em quadrinhos, cultura pop japonesa. Rafael Leal, pai do Matheus do Miguel, secretário de Cultura de Santos. Eu sou Sara Campos, eu sou jornalista de entretenimento aqui em Santos. Meu nome é Álvaro Ramos da Silva e eu sou bancário. Sempre fazer isso aqui.